Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você o capítulo número 23 do livro de Josué. O verso número 1, ele nos deixa claro que muito tempo se passou depois que o Senhor concedeu a Israel vitória, descanso, de todos os inimigos ao redor. O texto nos diz que Josué agora está velho, de idade muito avançada. Ele convoca todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ou seja, ninguém poderia faltar àquela reunião. E ele vai trazer à memória do povo aquilo que Deus fez para aquela nação. O cumprimento da promessa do Senhor, estabelecendo aquela nação ali na terra de Canaã. Quando nós lemos aqui todo o capítulo 23, nós vamos verificar que Josué tinha uma preocupação. Ele sabia que estava próximo da sua morte, ele precisava preparar o povo para isso e precisava orientar o povo. Porque o receio que ele tinha, o verso 16 fala disso, é que o povo pudesse violar, quebrar a aliança que Deus havia feito com aquela nação e a nação feito com o Senhor. E por isso ele fala sobre 3 coisas aqui que o povo não poderia esquecer. Seria como algo que ia nortear aquele povo, ia conduzir aquele povo, e que o povo não poderia esquecer essas 3 coisas. Ele precisava vivenciar isso ali como nação. Isso para nós não é diferente. Nós precisamos vivenciar essas 3 coisas na mesma intensidade. E a primeira coisa, nós vemos no verso de número 6, ele diz: façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi exatamente a orientação que Deus deu a Josué quando ele assumiu a liderança lá no capítulo de número 1. E ele reitera isso ao povo. Ele lembra ao povo a necessidade que o povo precisava manter a obediência ao Senhor e à sua palavra. Não é diferente para nós, Nós temos a palavra de Deus, que é a revelação para nós. Precisamos estar diante dela, meditar nela, tomar conhecimento dela, mas, sobretudo, nós precisamos obedecer essa palavra. A segunda coisa que nós vemos aqui no verso número 7, ele diz ao povo: não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem para eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Outra orientação que Josué dá é que aquele povo não poderia se associar com outros povos, com outras nações, porque certamente se ele se misturasse, se associasse ainda com alguns que restaram ali, eles iriam se desviar. E não é diferente para nós, querido? Isso aqui nos lembra muito a questão da santidade, da purificação. Porque nós precisamos ter vidas diferentes, nós precisamos ter vidas santas, nós precisamos reproduzir na nossa vida o caráter de Jesus. Claro que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos reproduzir as coisas desse mundo. Não podemos achar que aquilo que esse sistema mundano apresenta é normal, que não é. Que aquilo que é pecado e que era pecado continua sendo pecado. Nós precisamos nos mantermos puros. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. E a terceira coisa, nós vemos aí no verso de número 10 e 11. Verso 11 diz assim: por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. E a outra coisa que ele pede àquele povo é que eles pudessem amar o Senhor e que eles tinham que se dedicar a isso. Lindo isso.
que eles precisavam amar ao Senhor, que eles precisavam ter zelo pelas coisas do Senhor. Não é diferente em nós, né, querido? Jesus mesmo disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Sobretudo com a nossa força, com o nosso entendimento, com tudo que temos, nós precisamos amar. Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso ser. E precisamos fazer isso com dedicação, com esforço. Com esforço. Por isso quero deixar essas 3 coisas aqui, querido, para mim e para você, nos nossos dias hoje. Da mesma forma como Josué orienta aquele povo, essa palavra é para nós. Precisamos obedecer a palavra, precisamos ter uma vida pura, não se associando com as coisas deste mundo, e precisamos nos dedicar a amar o Senhor acima de tudo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus.